Boa noite, irmãos. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando através da internet, Facebook, YouTube. Deus abençoe a cada um no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Depois vamos a São Mateus capítulo 24, verso 36. E Apocalipse 22, versículo 11. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. A escritura de Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Apocalipse 22 e 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Pai eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, nossas falhas. O homem é falho, mas, Senhor, o Senhor não falha. Fale conosco nessa noite e abençoa teus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Um tempo de silêncio. Na abertura do sétimo selo, houve silêncio por quase meia hora no céu. Não foi na terra. O silêncio foi no céu. Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabia, nem os anjos, nenhum mensageiro sabia daquele dia e hora, nem Paulo, nem Irineu, nem Martim, nem Columba, nem Lutero, nem Wesley, nem Brana. Ele diz, unicamente meu Pai. E no último livro e último capítulo, Apocalipse, ele disse, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Vamos começar com almas que estão em prisão agora, 285. Noé teve 3 puxadas, e a sua terceira foi para os perdidos, depois que a porta se fechou. Houve oportunidade com a porta aberta. Mas depois que a porta foi fechada, não foi fechada por Noé, foi fechada por Deus. A sua terceira puxada foi juízo. Ela foi pregada aos perdidos. O profeta diz na mensagem Almas que estão em prisão agora, ela foi pregada aos condenados, porque eles tinham rejeitado a mensagem quando a porta estava aberta. Depois que a porta fechou, aquela mensagem já era juízo. Então ele disse, pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro, pois, assim como na 7ª montanha, irmão Brana faz referência àqueles 7 picos, ali, quando ele fala na mensagem parado na brecha, assim como na 7ª montanha. Interessante que o povo quer entender essa mensagem. Eles tentaram entender a Deus e formaram 3 deuses. E formaram Pai, uma trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Por tentar entender a Deus, criaram denominações, criaram seminários, por tentar estudar a Deus. Deus não se estuda, Deus se crê.
Nós somos abençoados, somos bem-aventurados, porque Deus nos deu um profeta, nós os gentios. Imagina o povo hebreu, que tiveram centenas e centenas de profetas. Deus sempre estava falando com aquele povo, sempre tinha profeta na terra. A forma de Deus falar com eles era através de profetas. E quando o Deus dos profetas veio, eles também rejeitaram. Veja que Deus começou a falar com o povo de Israel através de profeta com Moisés. E eles rejeitaram a Moisés. Eles rejeitaram. Nós vemos a história, desde o livro do Êxodo, como eles mofaram, rejeitaram, maltrataram, mataram os profetas de Deus. Os escribas era somente para escrever a lei. O sacerdote lia a lei para o povo, mas precisava de um profeta, porque o profeta é o intérprete divino da Escritura. Então era necessário um profeta para interpretar a Escritura. O povo que temia a Deus naquele tempo, se ele soubesse da chegada de um profeta, eles tinham medo, porque sabia que um profeta é a boca de Deus. Aí vemos a América do Norte, aonde Deus, no entardecer, veio através do profeta William Marion Branham, foi rejeitado pelas denominações daquele dia, foi rejeitado. Os Estados Unidos não reconheceu, disseram que ele queria se engrandecer, outros disseram que ele era um homem de Deus, mas que ele não era profeta. Nós vemos a América sendo açoitada pelo juízo de Deus por ter rejeitado. Olha Israel, quando eles disseram, caia seu sangue sobre nós e os nossos filhos, falando a respeito de Jesus, quando eles condenaram a ele a crucificação, eles disseram, não, caia o seu sangue sobre nós e os nossos filhos. 40 anos depois, o que aconteceu? Tito cercou Jerusalém por 1 ano e meio, ninguém entrava nem saía. Eles foram espalhados pelo mundo todo, foram mortos, foram perseguidos, massacrados. E veja que eles tinham que voltar para a sua terra. E Deus levanta 4 anjos. Nas Primeira e Segunda Guerra Mundial, Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann, para perseguir os judeus. A Segunda Guerra Mundial foi para trazer Israel para a sua pátria. Porque eles carregavam nos seus ombros os 144 mil. Eles tinham que voltar. Como Israel que saiu do Egito, eles traziam nos seus ombros aqueles que iam entrar na terra. Porque eles não entraram, mas os seus filhos entraram. Dos que saíram do Egito, só 2 entraram. O profeta prega, estreita é a porta. Você sabe que são coisas que assustam. Por isso Deus ele não se estuda, se crê, a sua salvação, você crê. Só 2 entraram. Nós chegamos hoje em todo o mundo habitado por mais de 8 bilhões de pessoas nessa terra. Veja o mundo como é que está. Guerra no Oriente, furacão, tsunami. Agora os Estados Unidos o povo está apavorado, chorando, correndo, fugindo, tentando se escapar de um furacão. Gente, Jesus disse que isso é somente o princípio das dores. Só o princípio. Como a América não creu, nós voltamos para o Brasil. O Brasil é, na verdade, um continente.
É o único país das Américas que fala português, é o Brasil. Deus começou a falar aqui. Aquilo que o irmão Brana não pôde explicar, o irmão Brana disse que aquilo ali passou num idioma desconhecido. Nós temos aqui nas Américas espanhol, francês, inglês e português. E fora os dialetos, que tem das tribos indígenas do Peru, na Bolívia, no Brasil, mais de 180 dialetos aqui no Brasil, indígena. Mas quando esses 7 trovões soaram, ele estava num idioma desconhecido. Nós vamos ler algumas coisas aqui sobre esse silêncio, que foi no céu. E aquilo ali foi a mera vinda de nosso Senhor Jesus Cristo como Filho do Homem para revelar os 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Nós vemos que a primeira puxada, o irmão Brana teve aquela visão quando pregou a mensagem, Senhores, esse é o tempo. Ele disse que a primeira puxada era pássaros pequenos. A segunda puxada já foram pássaros um pouco maior. Mas a terceira puxada já era anjos. Então vieram 7 anjos da eternidade. Ele estava tirando carrapicho da calça. Quando ele levanta seus olhos, diante dele estão 7 anjos. Inclusive o dele estava ali. E ele disse, eles me levantaram. Você vê que o irmão Brana, quando ele falou da visita do anjo para a igreja americana, ele disse, o anjo que apareceu para mim era de pele morena, olhos como de pomba, cabelos como escuro. Eu estava lendo agora mesmo ali, como fui com Moisés, assim serei contigo, a partir do parágrafo 39, o irmão Brana disse que um homem chegou para ele e disse que ele era do diabo. E depois esse mesmo homem veio e disse que ele tinha o Espírito de Cristo. Ele disse, a gente não entende as pessoas. Há um tempo que ele te chama de Deus, ele já te chama de diabo. Então, a igreja não conseguiu realmente ver Deus numa carne. Já tinha se passado 2000 anos. E agora, Deus se manifestando no Ocidente. Agora, Jesus falou sobre isso. Ele diz, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí Deus aparece em uma carne, com um nome novo. Ele não veio chamando-se Jesus, chamando-se Cristo. Não, ele veio com um nome novo. Ele veio falando inglês, sendo traduzido em muitas nações, mas a igreja, como os hebreus, como os israelitas, mofaram, zombaram, rejeitaram, principalmente quando ele trouxe a revelação dos 7 selos. A igreja foi tão atacada com amnésia espiritual que o irmão Brana, no finalzinho do seu ministério, ele pregou a mensagem de amnésia espiritual. Irmão Brana, ele tinha falado uns 3 meses antes, parece que foi 31 de dezembro, ou 30, que ele pregou a mensagem Senhores, esse é o tempo, em 62, quando ele falou sobre a visita desses anjos. E quando aconteceu, em 28 de fevereiro de 1963, a igreja estava tão amortecida, a igreja estava dormindo, que ela não se deu conta, saiu no jornal, saiu nas revistas. Aí você pega a mensagem ao nascer do sol, quando o irmão Brana mostra
E ele fala, ele detalha, é a mensagem que ele detalha bem a aparição, sobre a nuvem, sobre os 7 anjos, a segunda vinda, o que são Cristo é os selos. Irmão Brana pega a revista e vira na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Ele disse que o Espírito Santo mandou ele virar a foto. Ele disse, ali estava o Senhor Jesus, coroado. A igreja estava sentada. E ele mostrou. E a igreja tinha esquecido da mensagem, senhores, é este o tempo. Sabemos que isso hoje já é história. Mas o povo, é muito fácil para o povo esquecer. É muito fácil eles esquecerem daquilo que você prega, daquilo que você ensina. Por isso hoje nós mandamos o povo voltar novamente a escutar as pregações, a ler as mensagens, mas principalmente essas pregações de Apocalipse 10, 8 a 11, a apertar o play certo de João, porque ele é que nos desperta para isso. Ele que nos desperta, nos inspira, nos mostra o que são os 7 trovões. Ele mesmo diz, os 7 trovões, não é você dizer 7 trovões, 7 selos, 7... Não, é uma vida vivida, é Cristo em você. É que a igreja não procurou. A igreja, até hoje, prega primeira e segunda etapa. Sabe por que eles pregam primeira e segunda etapa? Porque o irmão Bruno explicou. Quando ele pegava na mão das pessoas. Quando ele repreendeu as denominações, falou sobre os cabelos das mulheres, as pinturas, cortou as denominações, a igreja até hoje prega aquilo que foi explicado. Mas a terceira puxada não podia ser explicada. Deus disse, olha, essa terceira puxada não pode ser explicada. Você pode ver que Deus, menos de 3 anos, recolheu o profeta. Porque o profeta seguiu o 7º selo. Depois de 63, todas as pregações eram o segmento dos selos. Como o livro de Atos, é um livro que nunca parou de ser escrito. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O 7º selo nunca parou de ser pregado. João, Apocalipse 10, 8 a 11, é o segmento do 7º selo. Então, a terceira puxada estava num idioma desconhecido. Ela não pôde ser explicada. Até hoje ela não é explicada, ela é revelada. A primeira e segunda etapa foi explicada. A terceira é uma revelação. Você pode ver que Noé teve as suas puxadas. E a última foi uma pregação aos perdidos com a porta fechada. A porta estava fechada. Porque com a porta aberta, foi difícil ele colocar a sua família. No final, ele teve que trabalhar com a família. Porque as denominações, os pregadores do seu dia... Porque hoje a gente pensa que não tinha pregador naquele dia. Nós estamos dentro de uma era moderna, da informática e tudo. Salomão diz que essas coisas já existiram. Em Eclesiastes, no 1º capítulo, ele disse que essas coisas já existiram. A televisão foi só descoberto. O homem não criou nada. Fala do homem que inventou, não, o homem descobriu, já estava aqui. Tudo isso, celular já estava aqui, internet já estava aqui, só foi descoberto pelo homem. Deus permitiu que o homem descobrisse. Então ele disse, assim como na 7ª montanha, a montanha mais alta, é aí que ele estabeleceu a arca, na montanha mais alta.
Veja, a arca de Noé estava no Monte Ararat, na montanha mais alta que existia. E nós vemos que a noiva também ela se encontra na montanha mais alta, Brana, né, os 7 picos. Você vê que a meretriz também está edificada sobre 7 montanhas também. Veja Apocalipse capítulo 17. Na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, vemos a importância da terceira puxada do ministério do profeta. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. A terceira puxada foi a revelação da tenda. As pessoas estão esperando o irmão Brana para poder pregar nessa tenda, andar de avião. Gente, andar de avião, voar de avião, o irmão Brana voou. Irmão Brana não vai voltar aqui para fazer nada. Irmão Brana, o homem Brana, não o Deus Brana, ao homem Brana e ao Deus Brana. Né? O homem Brana é parte do corpo de Cristo. Por isso você não pode elevar nenhum homem. Né? Porque o homem vai, mas o ministério não morre. O ministério é Deus. Então, a terceira puxada. Assim que estou com a mente ocupada com esta mensagem, que é essa terceira puxada, e é a isso que devo ser leal e reverente. Veja, a mente dele, isso aqui ele pregou em 25 de julho de 1965. A preocupação, ele disse, eu estou com a mente ocupada com essa mensagem, que é esta terceira puxada. Não, ele não está se referindo à primeira e segunda. A primeira e segunda etapa foi a mensagem precursora da segunda vinda. Nós vemos que os nossos irmãos da mensagem hoje, eles dizem que estão trazendo a mensagem precursora. Aí você veja só que a gente é um povo estranho nessa terra, mesmo entre os nossos irmãos. Somos um pássaro raro para eles, porque nós estamos mostrando aqui na mensagem que a vinda, não o rapto, já aconteceu. A vinda, sim, a vinda foi para revelar esses mistérios. Porque aquilo que o irmão Brana pregou, de 33 até 63, nos primeiros 2 meses de 63, aquilo foi a mensagem precursora da segunda vinda. Você sabe que hoje o mundo da mensagem prega essa mensagem, que já está no passado. Essa mensagem não prepara o povo para o arrebatamento. Não precisa de fé para crer em algo que já foi pregado. Você precisa de fé para crer naquilo que foi revelado. A voz voltou. Parágrafo 133. Disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei, quando caiu na sua mão ali, a palavra do Senhor. Diz, não temas, é simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. O irmão Brana, trazendo logo no primeiro selo, 75, ele diz, com o que temos, nós não podemos fazer esse rapto. A preocupação dele era levar o povo a uma fé de arrebatamento. Você vê que quando ele chega em 63, ele tem aquela visão. E ele viu a condição da igreja. Ele viu que a igreja americana estava sendo guiada por uma bruxa.
Eles querem, a Halloween vem da América. Toda sujeira, toda imundície de filme, de tudo, vem dos Estados Unidos. Jogadores querem encerrar sua carreira ali. Querem morar em Los Angeles, Orlando, a Flórida ali. Você está vendo onde está vindo o juízo? A Flórida não está Disney. Onde eles exportam todo o entretenimento para este mundo, para segurar as nossas crianças, perverter os nossos filhos, vem dali. Vai nosso Deus dormir? Quando nós vivemos num mundo de pregadores mercenários, toda sujeira vem dali. Os jogos seguram as crianças. O que é que você acha que eles fazem para segurar essas crianças? Consagra esses desenhos aos demônios. Há uma unção nisto. Você viu no Jornal Nacional de ontem o êxodo daquele 1 milhão de pessoas procurando refúgio? Agora você pensa, quando o irmão Branham pregava a mensagem escolhendo uma noiva, os irmãos pensaram que a Califórnia ia afundar naquele dia. Irmão Branham não gritou, não sapateou, mas ele profetizou que Los Angeles vai 1 milha para dentro do mar. Vai abrir mais de 60 quilômetros de largura. O grande terremoto. Já tem a falha de Sanders. E vai a 2.400 quilômetros para dentro dos Estados Unidos. Ele não vai adentro do mar. Dentro do mar vai 1 milha. 1.600 metros. Vai até o estado de Kentucky. É o fim da América. É o fim do seu orgulho. Será pior do que as torres gêmeas. Porque aí não é com terrorista, é com Deus. Aí vem Ezequiel 33, quando essas coisas acontecerem, eles saberão que houve no meio deles um profeta. Aí eles vão saber que houve um profeta. A nossa nação não está longe. Nosso Brasil, onde se concentra todas as nações do mundo aqui, representadas, que tem recebido o que a América foi proibido de ouvir. Deus disse ao irmão Branham, não explique isto. Irmão Branham disse, eu vou levar isso comigo para a sepultura. Não explique. Oh, meus irmãos, desde o ano 2000, o Brasil começou a ouvir o que a América foi proibido de escutar. Essa terceira puxada. O novo nome, o que são os trovões, 7º selo. Você sabe o que a igreja fez? Não estou falando da igreja pagã, que a igreja pagã é cruzada, é assembleia, porque eles creem em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas estou dizendo a igreja que crê em um, que crê em um profeta. Rejeitaram. Como o irmão Branham falou ali, daquele irmão, ministro, que chamou ele do diabo e depois chamou ele de Cristo, que o Espírito de Cristo estava nele. Você já não entende esse povo.
Profetas sempre foram rejeitados. Profeta nunca tem honra entre seu povo. Não. É aquele momento da construção de dobrar uma esquina. Chega aquela hora que tem que dobrar a esquina. Aí você vê o profissional, você vê o pedreiro, não é quando ele está levantando tijolo, é nos detalhes. Esse é o tempo que aquela grande pedra de coroa essa rainha. De Apocalipse 10, 8 a 11. Você vê, o juízo começa desde lá e vem descendo. Não resta muito tempo para nós. Não resta. E o povo que crê nessa mensagem é uma minoria muito pequena. Eu vejo tantos mausoléus chamados tabernáculos, tão grande número de pessoas, grandes encontros de jovens. Os jovens precisam disso, precisam de Deus, né? Precisa de Deus. A igreja não tem alimento. Leva o povo à diversão. Porque isso são diversões. As igrejas tornaram-se clube disso, profeta de Deus. E ele prega aquelas duas mensagens, o mundo caindo aos pedaços, e a outra, o mundo caindo aos pedaços outra vez. Mas ele diz que esta noiva, na visão, ela ia se aparecer outra vez. E aonde ela aparece? No Brasil. Ela aparece no Brasil. Nós pensamos que noiva é uma igreja que tem um nome ali, tabernáculo do sinal, tabernáculo esse, igreja... Não, você. A revelação é individual. Talvez aquilo que estamos transmitindo aqui não é o que você queira ouvir. 7 trovões é uma vida vivida, é o batismo do Espírito Santo hoje. Na nossa alma, nos mudando. Eu gostei de ouvir tanto aquela mensagem, a família humana e a divina. Nós sofremos os problemas porque vêm da família humana. Os problemas hereditários, espíritos que nos acompanham. Mas também, se nós nascemos na família Brana, a família Brana é espiritual. Você leva sempre por natural, família Brana, não, do irmão Brana, os tios, os filhos, os netos, não. Estamos falando da família Brana espiritual. Nós temos que herdar. Nós temos que herdar aquela fé, aquele fruto do Espírito, está naquela estatura daquele varão perfeito para o arrebatamento. Quando muitos estão procurando membros, alguém para congregar com ele, isso não é o nosso objetivo? Não. Nosso objetivo é levar você a se alimentar do alimento da hora. Incentivar você a comer o alimento da hora. Olha, nem Apocalipse 10, 1 a 7 é alimento da hora. O alimento da hora é o livrinho. E o livrinho é comido pela esposa, representada por João. E só o livrinho
Essa terceira puxada é que nos dá a fé arrebatadora. Note, os ungidos dos últimos dias, 262. No mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Aí nós lemos lá atrás, qual é a atração sobre a montanha, qual é a sua mensagem? É a terceira puxada. O que não foi explicado. 7 trovões. É o que assusta o povo religioso da mensagem. É 7 trovões. É a mensagem de Brana. Aí perguntamos, você está comendo esse livrinho? A gente vai ver na mudança de mente, a mudança de coração. Que tipo de pastor você é se você come o livrinho? Se você come, você é amável. Porque os 7 trovões é vida vivida. 7 trovões é pedra de coroa. 7 trovões não é nem fundamento, é pedra de coroa, amor divino. Fundamento é fé. Aí você veja só o peso desse amor divino. Precisa uma verdadeira fé. E os 7 trovões dá essa fé arrebatadora. E ele vai soldando tudo. Ele começa com fé e termina com amor divino. É o mesmo material. Vai se fundindo a paciência, vai se fundindo a piedade, o amor fraternal, porque eles são do mesmo material. Vê, a primeira puxada foi cura. E hoje os nossos irmãos fazendo cruzadas de cura divina. Nós aqui não precisamos fazer cruzada de cura divina, a gente ora pelos enfermos aqui. Não precisa atrair, para encher mais a igreja, meu pastor amado. Você quer encher a igreja hoje? Hoje é a mensagem para selecionar. Jesus teve uma para encher, primeira e segunda etapa. A sua terceira puxada selecionou. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Eu vou te dar o parágrafo 260 até o 300 do 7º selo. Você pode ler depois. Mas ele disse aqui no 290, terceira puxada, lembre-se disso, tens tido tantas personificação quanto a isto que tentaste explicar. Ninguém saía pegando na mão, tendo sangue nas mãos, óleo na testa, tanta personificação, até depois que o irmão Brana explicou as 2 puxadas. E quando chegou na terceira puxada, porque a terceira puxada é para preparar a noiva para a fé de arrebatamento, Deus disse, não explique. Não explique. Moisés falhou
diz o profeta. Brana falhou quando tentou explicar primeira e segunda etapa. E ele disse aqui que a terceira puxada não podia ser explicada. Haveria um ministério para explicar, para esclarecer, que é o ministério da esposa, através da mensagem de uma só pessoa, a mensagem que te despertou. Mas disse, nem mesmo tente isto. Tem tido tantas personificações quanto a isso que tentaste explicar, mas disse, nem mesmo tente isto. Lembre-se disso. Quantos se lembram dessa visão? Amém. Ora, está em todo lugar, está na fita, por toda parte. Foi cerca de 6 anos, 7 anos atrás. Foi 7 anos atrás. Disse, não tente explicar isto. Disse, esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali dentro. Ali naquele edifício. Isso foi quando ele pregou a revelação dos 7 selos. Os 7 selos, a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Ele disse, eu te encontrarei ali. Ali cumpre aquela visão da tenda. Naquele quartinho, Deus desceu, mostrou para ele. E ele disse para ele, não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Chamou a igreja, que estava sentada ali ouvindo, de bebês. Eles até hoje esperam que o irmão Brana retorne para explicar isto. A samaritana, o profeta diz que foi encontrada fora de Jerusalém, em Samaria. Samaria foi aquele misto de gente no cativeiro da Babilônia, que se casaram, se misturaram com os caldeus e muitos outros egípcios que vieram a morar ali, são os pobres da terra. E Jesus, para encontrar aquela mulher, Raabe não foi encontrada no Egito, Raabe foi encontrada na terra prometida, lá em Jericó. A samaritana foi encontrada em Samaria, lá em Sicá. A samaritana desse dia foi encontrada aqui no Brasil. Porque não era para explicá-la. E quando ele explicou, criou personificações. Ela não estava lá. Lá, Deus selou o pequeno grupo que conseguiram ver o ômega, Deus em carne. Lá tinha uma parte. Agora, a parte que recebe a cabeça estava aqui. E na África, e muitos lugares têm provado esse maná amargo, esse livrinho amargo. Hoje não é nem mais parte doce, é parte amarga. Parte doce é quando é cura divina, primeira e segunda etapa, hoje é parte amarga. Então ele disse, não explique. 298, uma voz veio e disse, não pode ensinar a bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Disse, agora deixe-os. Não tente explicar, você quer explicação. E nesse instante ele me levantou. Ele me ergueu, me colocou bem alto, onde estava havendo uma reunião, parecia uma tenda ou uma catedral de algum tipo, e olhei e havia o que parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado, e vi que essa luz estava falando com alguém acima de mim. Essa luz que você vê ali na fotografia. Ela se afastou de mim, rodopiando assim, foi para cima daquela tenda e disse, eu te encontrarei ali. Você pode ver que isso aqui foi em 56, quando ele teve essa visão. E te encontrarei ali aonde?
naquele quartinho, e revelou a ele o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. Eu estou lendo aqui, no sétimo selo, a visão que ele conta na mensagem Véu Adentro, de 56. Ela se afastou de mim rodopiando, assim, e foi para cima daquela tenda e disse: eu te encontrarei ali. Então, vocês esperam ele para a visão da tenda? Isso já aconteceu, está aqui. Foi esclarecido no ministério da esposa, através da mensagem de uma só pessoa. Por isso, a importância de você ouvir essa voz, até o rapto. E disse: esta será a terceira puxada, e tu não a contarás a ninguém. Em Apocalipse 10, aquela voz disse: sela a visão. Disse a Daniel: sela. Mas em Apocalipse 22, disse: não cele. Foi quando João se dobrou para adorar o anjo. E ele disse: não faças tal coisa. O anjo era a teofania do sétimo anjo, de Elias, o profeta. Eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Adora a Deus. Então nós vemos ali Jesus, o anjo e João. A Apocalipse é uma visão de 2 anos da prisão de João na ilha de Patmos. João come o livrinho na visão, ali era tudo visão, mas no século 20 não é mais visão, é realidade. Nós temos aqui os selos revelados, comido por João, e agora a esposa, ela tem que comer, senão ela não vai ficar anêmica, doente, e não vai alcançar a fé arrebatadora. Porque se você não come, sua vida não muda. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Diga a Deus: unge esses meus ouvidos, Senhor, meus olhos para poder ver essas coisas. Me encha do teu Espírito Santo, que eu possa amar o meu irmão, amar o meu inimigo, orar por aquele que me persegue, que eles possam ver Cristo em mim. E as pessoas, quando olham para você, dizem assim: você é um cristão, né? Você é uma cristã. Alguém vem e diz: oi, você é pastor? Você é um pastor, né? Você não pode negar. Billy Paul foi jogar baralho, deixou os caminhos do Senhor, foi beber, foi andar de bermuda, e ele estava na casa de jogo. Porque aquele espírito hereditário da família dos Brana tinha que pegar alguém. Tentou fazer o irmão Brana beber, não conseguiu pegar Billy Paul. E Billy Paul estava na casa de jogo. E alguém olhou: você é Billy Brana, né? Ficou com vergonha. Aquilo não era vida para ele. Saiu, tentou fumar. Não conseguiu. E o que aconteceu? Adoeceu para morrer, foi morar com a avó. Chamou o irmão Brana, estava quase morrendo, para que o irmão Brana orasse por ele. Ele já tinha visto tantos milagres na vida do pai dele, sabia que Deus estava naquela carne. O irmão Brana foi visitar. Disse: pai, ora por mim. Ele disse: meu filho, você é que tem que orar por você. O irmão Brana não orou por ele, não. Você que tem que orar. Você que tem que pedir perdão a Deus, não é eu. Não. Você deve dizer isso para os teus filhos. Às vezes eles estão para morrer, mas não vai não. É Deus respondendo a oração, minha irmã. Respondendo a tua oração de anos. E ele está mal. Liga para ele e diga: meu filho, agora é hora de você se acertar com Deus. Ora a Deus agora, pede perdão. Deus está te chamando.
Acerta com ele. Talvez é o dia da morte dele, mas que ele vá certo com Deus. Irmão Brando disse: Billy, você tem que orar por você. Quem cometeu os erros foi você, não fui eu. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa terceira puxada, pela revelação. Pai, muda a vida dos teus filhos e transforma, Pai. Este momento, Pai, o mundo não tem muito tempo. Tudo está chegando no seu fim. Nós precisamos da sua misericórdia, sua graça. Abençoa essa igreja, abençoa o ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém.